Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista desta sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Pois é, para você que está no canal aqui do YouTube Cristiano Santos Radialista, para você também que está na rádio Sol Nascente FM 87,9, um abraço para você, um beijo no seu coração. Obrigado também aí pelo carinho, obrigado pela sua companhia, a você que está acompanhando as nossas informações, seja no YouTube, no canal Cristiano Santos Radialista ou na rádio Sol Nascente FM. Sextou, né, gente? Sextou, mais um final de semana chegando e a gente tá por aqui para trazer muita informação para você que tá ligado sempre com a gente. É os nossos vídeos desta sexta-feira para fechar essa sexta-feira de informações e também essa semana, mais uma semana, aliás, que você passa com a gente aqui, né? Nos dando o carinho aí da sua companhia. Eu agradeço demais pelas curtidas, pelas visualizações, também pelos comentários aqui dos nossos vídeos. Te agradeço demais. Claro que a gente, à medida que vocês vão mandando os comentários pra gente aí, dando a opinião de vocês sobre os nossos assuntos, os assuntos que trazemos aqui, né? A gente vai respondendo vocês aí. Não deixo de responder ninguém, viu? Pois é. Tem um espacinho então aqui de comentários, comente sobre o nosso vídeo, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. E ele vai mandar uma mensagem para você aí te avisando, tá bom? E aí você corre para cá para assistir e também para ouvir pela rádio Sol Nascente FM as nossas notícias, as nossas informações. Belezinha? Importante também você deixar o seu like aí, mais conhecido como curtida. Isso ajuda demais a gente. Para vocês é 0800. 0800 vocês não pagam nada. Tudo isso que eu falei aqui vocês não pagam nada, viu, gente? É 0800. E ainda vocês têm aí muita informação de esporte, de futebol. E também no nosso vídeo aqui das 18 horas a gente traz as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Venha você também para o canal Cristiano Santos Radialista. Agora estamos também na rádio Sol Nascente FM 87,9. Meu amigo Pop, Natanael Pop, meu diretor comercial, rapaz. Abraço para você, Pop. Abraço para essa turma linda também de Aracatu e região que confere as nossas informações, né? Já trago para você a Série B de Campeonato Brasileiro. Trago também mais uma rodada aí da Série A concluída. É a situação do Vasco se complicando no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem também o Santos, que venceu na Bacia das Almas o Coritiba jogando em casa e saiu da zona do rebaixamento. Ainda está ali, correndo muito risco, mas abriu 3 pontos da zona de rebaixamento, importantíssimo. Já a gente fala da próxima rodada, e na próxima rodada o Santos vai visitar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Corinthians também precisando do resultado para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Aliás, essa rodada foi muito boa para o Corinthians, né? Corinthians que estava a 3 pontos da zona de rebaixamento, abriu 5 pontos aí. Na verdade, 6, né? 5 pontos mesmo. 5 pontos mesmo, que com a vitória do Santos, o Goiás entrou na zona de rebaixamento. A gente traz as informações já para vocês. Falaremos também ainda sobre o Vasco. O Vasco se reúne com a PM, tem aval do Botafogo e aguarda mudança do clássico para São Januário. Daqui a 3 rodadas, o Vasco joga como mandante contra a equipe do Botafogo. Partida essa que pode ser realizada em São Januário. Depende aí da liberação dos órgãos públicos. Vamos falar do Flamengo, mapa das renovações no Flamengo. Entenda a situação atual de cada jogador. A gente traz já para você. Já no Grêmio, Vila Sante não aprova a primeira oferta de renovação do Grêmio e entra na mira aí do Palmeiras. É o Palmeiras que está planejando, rapaz, fazer um pacotão, né, de
reforços para a próxima temporada aí, já que nessa temporada o Palmeiras não foi muito ao mercado. Na próxima temporada o mercado vai ser muito movimentado aí pelo lado palmeirense. A gente traz então já essas informações e um pouco mais para você que está ligado com a gente aí. Agora tem 2 recados, um de Poções e Bolos da Linde e o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta também, que vem em seguida. E aí sim, a gente vem trazendo muita informação para você. Segura! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Falando na Rádio Sol Nascente FM, deixa eu falar mais uma vez para você, porque dia 1º de novembro, mais conhecido como mês que vem, né, rapaz? Tem a volta aí do programa Sertão Caboclo, na grade de programação da Rádio Sol Nascente FM. Vai estar de volta também o jornal Virou Notícia, para você que gosta de se manter muito bem informado. Pois é, vai perder não, viu? Você gosta de música sertaneja? Música raiz? Programa massa demais, que vai estar de volta à grade da Rádio Sol Nascente FM. É a volta aí do programa Sertão Caboclo e também do jornal Virou Notícia. Pois é, bacana demais. Dia 1º de novembro, não perde não. Fique ligado aí na programação da Rádio Sol Nascente FM 87,9. Aliás, você que ouve a gente aí pela frequência 87,9, abração para você, mas você pode ouvir a gente também, né, pelo aplicativo, né? Só você escrever lá na sua loja de aplicativos, Sol Nascente FM News. Aí você vai lá, você entra, vai baixar, não vai pesar muito aí no seu celular, e você vai ouvir a gente em qualquer lugar desse planeta. Basta você ter internet para você ouvir aí a Rádio Sol Nascente FM. Você pode nos ouvir também através aí do Radiosnet. Só entrar lá no Radiosnet, escrever aí no seu Google, Radiosnet. Você entra lá, escreve Rádio Sol Nascente FM de Aracatu, Bahia. Aí você vai lá, clica lá, dá um play e vai ouvir a gente também em bom som, com som de qualidade aí, a Rádio Sol Nascente FM 87,9. Belezinha? Se não baixou o aplicativo ainda, não, baixa agora aí o aplicativo aí, menino. Baixa o aplicativo aí da Rádio Sol Nascente FM, menino.
Vamos então de informação, falar de Vasco da Gama. Vasco se reúne com a PM, tem aval do Botafogo e aguarda mudança do clássico para São Januário. Após reunião entre Vasco e Polícia Militar, na última quarta-feira, o clube aguarda autorização para enfrentar o Botafogo no dia 5 de novembro em São Januário. O Vasco apresentou seus argumentos e está otimista que poderá jogar o clássico em seu estádio. O acordo está encaminhado para que isso aconteça. No momento, o Vasco está proibido pela PM de receber clássicos em São Januário. O último aconteceu há 2 anos, justamente contra o Botafogo pela Série B. O clube pede à polícia uma liberação específica para o jogo do dia 5. Entre os argumentos está o fato de o clássico entre Vasco e Botafogo não ter registrado ocorrências nos últimos anos, diferentemente do que ocorre em jogos contra outros rivais do Rio de Janeiro. O Vasco também tem o aval do Botafogo, que está de acordo com a realização do clássico em São Januário. O Maracanã não estará disponível na data, uma vez que receberá na véspera aí a decisão da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no caso no dia 4, um dia antes, né? No momento, a partida está marcada para o Raulindo de Oliveira, em Volta Redonda. Na reunião com a PM, o Vasco alegou que o estádio não tem estrutura adequada para receber o clássico nessa altura do campeonato. Tanto o Vasco quanto o Botafogo consideram ruins as condições do gramado do Raulino. A mudança precisa ser publicada pela CBF até a próxima segunda-feira. Pois eu não vejo empecilho nenhum para esse clássico ser realizado em São Januário, né? Não vejo, sinceramente. Eu acho que a PM vai liberar. Eu acho que vai, porque assim, não tem tem a rivalidade normal, mas não tem uma rivalidade assim que, por o clássico acontecer em São Januário, vai haver confusão, vai haver isso. O torcedor do Vasco e do Botafogo estão tranquilos, gente. Eu não sim. Claro que acontece, mas é muito difícil de acontecer um embate aí, confusão entre torcedor do Vasco, de organizada do Vasco, organizada do Botafogo. É difícil, eu não vejo notícia assim, né? É muito difícil você ver notícia que uma torcida organizada do Vasco com uma torcida organizada do Botafogo se enfrentaram depois de um clássico, etc e tal. Muito difícil, né? Pode acontecer? Lógico que pode, né? Ser humano você não tem como controlar, mas fosse contra o Fluminense, que a rivalidade é maior, contra o Flamengo, que a rivalidade é maior, aí sim, aí eu concordo. Mas contra o Botafogo, onde um clássico, até pela amizade que tem os dois times, né? O John Textor e por outro lado a 777 Partners, né? O Anche aí, acho que é assim que pronuncia o nome do dono do clube de regatas Vasco da Gama, da SAF do Vasco da Gama, né? Acho que assim, até conversaram recentemente aí, o Vasco jogou uma partida um clássico contra o Fluminense no Engenhão, né? No Newton Santos, e o Botafogo acabou cedendo o seu estádio aí para que o Vasco jogasse o jogo contra a equipe do Botafogo lá no estádio do Newton Santos. Então, sinceramente, eu não vejo um empecilho aí, a não ser aquela coisa, né? Porque é o Vasco, aí pode acontecer de não ter a liberação, mas não vejo empecilho nenhum. Vamos falar do Flamengo, mapa das renovações no Flamengo, rapaz. Vamos entender então a situação atual de cada jogador. A decepcionante temporada do Flamengo se aproxima do fim. Embora o objetivo que resta no ano, que é a vaga direta para a Libertadores, ainda não esteja confirmada, restando 9 jogos. O clube já olha para 2024, mas antes de ir ao mercado atrás de reforços, a diretoria precisa definir as renovações ou não de jogadores do elenco. Bruno Henrique e Gabigol. A dupla já acertou suas renovações, que serão anunciadas em breve pelo clube. Com BH prestes a completar 33 anos, o Flamengo venceu a forte concorrência do Palmeiras e fechou um contrato até o fim de 2026. Já com Gabigol, o vínculo atual, que iria até o término de 2024, será encerrado em dezembro, e o atacante de 27 anos assinará um novo contrato
que passará a valer a partir de janeiro e será válido até o fim de 2028. Everton Ribeiro, as conversas já estão rolando há semanas, mas ainda há uma divergência quanto ao tempo de vínculo. O Flamengo ofereceu mais um ano de contrato para o meia de 34 anos, que por sua vez gostaria de um compromisso mais longo. A diretoria rubro-negra, por outro lado, não está disposta a aumentar o prazo e negociações devem se estender. Na verdade, as negociações devem se estender. O atual vínculo termina em dezembro. Pois é, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Internamente, o Flamengo já bateu o martelo que a dupla não continuará no clube para 2024. O lateral esquerdo cogita encerrar a carreira aos 38 anos, enquanto o zagueiro de 30 anos e que vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas está fora dos planos do clube e sequer foi utilizado nos primeiros jogos de Tite. Davi Luiz, o zagueiro de 36 anos, atingiu a meta de jogos para ativar a cláusula de renovação automática até o fim de 2024. Ainda assim, ela poderia não ser acionada caso fosse vontade tanto do clube quanto do jogador. Ele chegou a receber propostas da Arábia Saudita e da Turquia na janela de julho. Inicialmente, iria analisar o futuro no fim do ano, mas a chegada aí de Tite animou o defensor, que pretende seguir no rubro-negro carioca. Fabrício Bruno, o zagueiro de 27 anos, também já vem conversando sobre renovação e em setembro chegou a recusar, na verdade, uma oferta de mais 2 anos de vínculo. Apesar de não haver acordo ainda, a diretoria não tem pressa porque o atual contrato do defensor vai até o fim de 2025. Como foi um dos poucos a se salvar no ano rubro-negro, as partes negociam uma valorização do jogador. É o Mengão, né, rapaz? Vai se renovar. Vai renovar com todo mundo praticamente aí. O empecilho ainda é realmente com Everton Ribeiro, né? Porque pesa, né, gente? Tudo bem, tem que ter um agradecimento pelo Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro tem 34 anos. Não dá para fazer um contrato, e aí eu entendo o Flamengo fazer um contrato com o Everton Ribeiro de 3 anos, por exemplo. Não dá. E provavelmente é isso que o Everton Ribeiro quer. 3 anos ou 2 anos, né? Não dá. Por quê? O salário do Everton Ribeiro não é baixo. O salário do Everton Ribeiro é alto, né? Então tem uma disparidade aí. Mas eu acredito eu, né, que no final das contas o Everton Ribeiro vai acabar ficando na equipe rubro-negra carioca. Fala do Grêmio, Vila Sante não aprova a primeira oferta de renovação do Grêmio e entra na mira do Palmeiras. O Grêmio abriu negociação para renovar com Vila Sante, mas a primeira oferta não agradou ao volante e seu staff. Os valores propostos pelo clube ficaram abaixo do esperado, mas a negociação ainda está em andamento. Enquanto isso, Palmeiras monitora de perto e tem interesse em contratar o jogador para 2024, conforme contato recente. A prioridade de Vila Sante é permanecer no tricolor. O atleta chegou na metade de 2021 e negocia a primeira renovação. O contrato vai até o final de 2024, prevendo um assédio em um dos principais jogadores do elenco. A direção gremista iniciou aí as conversas para renovação, mas a situação, meu amigo, está travada. Pois é, a solicitação do empresário do jogador foi de uma valorização salarial que está na faixa de outros atletas do atual elenco. Pela regularidade no clube e também por ser titular da seleção paraguaia, Vila esperava uma oferta melhor e por isso, em um primeiro momento, não aceitou. Enquanto isso, o Palmeiras tem interesse de contratar Vila Sante para 2024. O Verdão já fez sondagens e monitora de perto a situação do atleta. O representante do volante é o mesmo de Gustavo Gomes, zagueiro palmeirense, colega de seleção paraguaia, o que aproxima essa relação. No entanto, a prioridade do jogador é ficar no Grêmio e por isso ainda não se encerraram as conversas. O paraguaio
segue focado na reta final do Brasileiro e aguarda uma nova proposta do clube gaúcho, principalmente pelo risco de perdê-lo para outro grande clube do Brasil. Antes do jogo, na verdade, contra o Flamengo, na noite da última quarta-feira, Vila Sante recebeu uma placa e uma camiseta pelo feito de completar 6 jogos com a camisa tricolor. Na vitória por 3-2 diante do rubro-negro, deu as assistências para os gols de André Henrique e Ferreira. Nesta temporada, o volante defendeu a equipe em 41 jogos, fez 6 gols e deu 5 passes para gols. Além disso, esteve em todas as convocações da seleção paraguaia. Em novembro, deve estar também na lista aí para mais 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É um jogadoraço, né, gente? Foi um achado do Grêmio aí, sem dúvida nenhuma. É um jogador muito bom, jogador técnico, aquele jogador que faz dupla função. Ele marca muito forte, mas quando tem a bola também sabe sair para o jogo. Jogador com pensamento assim diferente, né? Quando o time dele, no caso o Grêmio, não tem a bola, marca forte, faz essa marcação forte, não dá moleza para o adversário. Quando tem essa bola, quando o Grêmio tem essa bola, que a bola cai no pé do Vila Sante, que é um volante, ele sabe distribuir. Sinceramente, o Vila Sante poderia jogar com a camisa 10, distribuindo as jogadas sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. É um grande jogador. Se o Grêmio não conseguir renovar com ele, vai perder um jogadoraço. E o Palmeiras, se conseguir a contratação do Vila Sante, vai se reforçar ainda mais aí para a próxima temporada. Gente, segura um pouquinho que eu volto já para a gente falar aí de Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos detalhar essa rodada da Série B, que pode ser a rodada do acesso do Vitória para a Série A do ano que vem. Vamos falar muito também de Campeonato Brasileiro. Ontem se encerrou aí a 29ª rodada e a gente vai falar muito dessa rodada que terminou e também da próxima rodada que já começa no final de semana, ou seja, mais conhecido como amanhã, e depois de amanhã também, sábado e domingo, já começa mais uma rodada do Brasileirão. Segura aí que eu volto já para você que está aqui no canal do YouTube e para você também que está na rádio Sol Nascente FM 87,9 ouvindo a gente. É só um minutinho, eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista e também pela rádio Sol Nascente FM com muito mais informação para você nesse nosso segundo e último bloco desse nosso primeiro vídeo aqui do canal.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro, começando pela Série B do Brasileirão. A 34ª rodada foi aberta ontem e um empate entre ABC e Avaí em 1-1. Resultado ruim para as duas equipes. O ABC já está condenado, né? Na última colocação, vai disputar o ano que vem a Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Avaí perdeu a chance aí de chegar a 42 pontos e se afastar de vez da zona do rebaixamento. Por exemplo, a Chapecoense é a equipe ali que abre a zona de rebaixamento com 33 pontos. Se ganhar o seu jogo, né, que será nesse final de semana, na verdade na segunda-feira, né, contra a Tombense em casa, na Arena Condá, se ganhar, chega a 36 pontos. O Avaí chegou a 39, ou seja, o Avaí volta a correr muito perigo, né, muito perigo aí de cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense pode chegar a 36, pode sair da zona. Na verdade, essa diferença que hoje é de quantos pontos ali? De 6 pontos, né? De 6 pontos. Para a Chapecoense pode cair para 3. E aí quem pode entrar na zona de rebaixamento é a Ponte Preta com 35. Lógico que ficaria 4 pontos ainda da zona de rebaixamento, mas 4 pontos restando aí, vão restar depois dessa mais 3 jogos, né? 3 jogos são 9 pontos em disputa. O risco ainda é muito grande do Avaí cair para a Série C do Brasileirão. Deu mole o Avaí, porque pegou o último colocado, né? Tinha que fazer os 3 pontos, né, gente? Hoje, mais conhecida como sexta-feira, o Ceará recebe a equipe do Sport. O Ceará ainda tem, Cristiano, chance de conseguir uma das vagas para a Série A do ano que vem? Tem, né? Matematicamente ainda tem esse jogo e mais 3, né? Pra gente, 15ª, 14ª, 16ª, 17ª e 18ª, mais 5 na verdade, né? Depois dessa, não, mais 4 depois dessa, mais 4 rodadas depois dessa. É difícil, é muito difícil a situação do Ceará se pensando em Série A. Teria que ganhar os seus jogos e tem que tirar ali 13 pontos. É muito difícil, muito difícil. Eu diria que até impossível o Ceará conseguir nessa temporada voltar para a Série A. Já o Sport pode ficar muito perto aí da sua volta para a Série A em caso de vitória sobre a equipe cearense, né? O Sport tem 59 e pode chegar a 62 pontos aí nesse confronto contra a equipe, se vencer esse confronto contra a equipe do Ceará. Nesta sexta-feira também, o jogo do Ceará e Sport às 19 horas, às 7 horas da noite. Nesta sexta-feira também, o Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani é o 5º colocado. Se vencer, ele pode entrar na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Chega a 58 pontos, pode passar ali o Juventude, que ainda joga na rodada. O Juventude joga contra o Vitória. Jogo difícil, então, é a chance do Guarani, né, vencendo o seu jogo, entrar na zona de classificação para a Série A do ano que vem. E o Botafogo de Ribeirão Preto tem chance, Cristiano? O Botafogo de Ribeirão Preto é a mesma situação do Ceará, né? Tem 43 pontos, dificilmente vai conseguir chegar aí no G4 do Campeonato Brasileiro, porque restam pouquíssimos jogos. Teremos também, nesta sexta-feira, encontro entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Novo Horizontino precisando aí do resultado, tem 53 pontos. Se ganhar esse confronto, ele pode entrar ali no G4 do campeonato, né? Pode pegar o elevador ali, passar de Criciúma, de Guarani, de Juventude, desde que os mesmos não tenham sucesso, né, nessa rodada 34 do Campeonato Brasileiro da Série B. Pode ainda. Já a Ponte Preta precisa desesperadamente da vitória. Por quê, Cristiano? Porque a Ponte Preta tem 35 pontos, né? Se ela ganha, ela vai a 38 e continua não só fora da zona de rebaixamento, mas como pode abrir pontos aí da zona da degola. Amanhã, mais conhecido como sábado, às 15h30, teremos um encontro entre Criciúma e Sampaio Corrêa. O Criciúma ainda sonha
com uma das vagas na Série A do ano que vem. Se ganhar o jogo, ele chega a 57 pontos e pode ali assumir a 4ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro, né? Aí teria que torcer contra o Guarani pelo menos empatar o seu jogo, e torcer também contra o Juventude, para o Juventude pelo menos empatar com Vitória. Claro que para o Guarani e para o Criciúma, a chance é nessa rodada, porque nessa rodada o Juventude tem um jogo dificílimo contra o líder do campeonato no Barradão. E o Vitória com, sim, toda a polpa de que vai conseguindo a vitória, pode cravar a sua vaga na Série A do ano que vem. Então você imagina aí como é que vai ser esse jogo para o Juventude contra o Vitória lá no Barradão amanhã. Aliás, amanhã não, domingo, né, rapaz? Domingo. Então, Criciúma e Sampaio Correia jogando lá no Heriberto Rilse. Também no sábado, às 15h30, o Ituano recebe a equipe do Mirassol. O Mirassol tem chance ainda, Cristiano? Tem chance o Mirassol? Mirassol tem, né? Tem 53 pontos. Pode também ali, com a combinação de resultados, chegar à Série A. Já o Ituano, né? O Ituano que fez uma campanha muito boa no ano passado, quase subiu para a Série A, está lutando dessa vez para não cair para a 3ª divisão. Está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Vila Nova tem um clássico contra o Atlético Goianiense. O Atlético, dentro da zona de classificação para a Série A, é o 3º colocado com 59 pontos. Se ganhar, fica aí a 4 pontos, a 2 vitórias, né, de conseguir a sua classificação para a Série A do ano que vem. Já o Vila Nova precisa ganhar, né, rapaz? Tem 51 para chegar a 54 pontos e jogar as últimas rodadas aí, ainda com chance de alcançar a Série A. Teremos também nessa rodada 34, só que no domingo, o Londrina que recebe a equipe do CRB. O Londrina está dentro da zona do rebaixamento, tem que ganhar para continuar com chance de se livrar do rebaixamento. Pode chegar a 29 pontos, e aí uma combinação de resultados, de repente a Ponte Preta não venceu o seu jogo, ele chega a 29 e fica ali a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. É muito ainda, mas dá um gás, né, rapaz? Dá uma esperança aí para o time do Londrina se vencer esse confronto aí, e a combinação de resultados também, né, acontecer. Já o CRB tá na dele, ele tá tranquilão, tem 49 pontos, dificilmente vai alcançar, é muito difícil alcançar aí a Série A, muito difícil mesmo. São ali, ele tem 49, são 7 pontos, né, do G4, ainda dá, mas é difícil demais. São 7 pontos, é ponto pra caramba, né, para ser tirado aí nessas últimas rodadas. Teremos domingo também, só que às 19 horas, fechando os jogos do domingo, o Vitória que pode conseguir a sua classificação, né, rapaz? O Vitória tem nesse momento 64 pontos. Eu já digo que o Vitória já está na Série A, mas matematicamente o Vitória precisa de mais uma vitória aí para conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. Se o Vitória vencer 1, 2, 3, 4 jogos depois desses, são 12 pontos, né? São 12 pontos em disputa depois dessa rodada. O Vitória tem 64 pontos e tem 9 pontos. 9 pontos aí do Guarani, que é ali o 5º colocado com 55 pontos. São 9 pontos de diferença do Vitória para o 5º colocado. Vitória precisa, ele já vai entrar em campo sabendo do resultado entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Se o Botafogo de Ribeirão Preto aprontar para cima do Guarani, o Vitória vencendo, ele chega a 67 pontos e não vai poder ser alcançado mais pelo Guarani. Cristiano, mas tem um Criciúma ainda, que tem 54. Mesmo o Criciúma ganhando, desde que o Guarani perca, o Vitória vencendo o seu jogo, o Vitória matematicamente garante a sua classificação para a Série A do ano que vem, né? O Vitória precisa então, aí já vai entrar em campo, como eu disse, já sabendo se o Guarani venceu ou não. Se o Guarani vencer, aí o Vitória vai precisar de um empate na 35ª rodada
para garantir a sua classificação. Na 35ª, o Vitória joga também em casa, só que contra o Vila Nova, né? Joga em casa novamente contra o Vila Nova. Então, eu estou achando que nessa rodada o Vitória vai conseguir a sua classificação matematicamente falando, né? Matematicamente falando aí. Por que não consegue, se o Guarani conseguir vencer, Cristiano? Porque são 9 pontos de diferença, né? E aí vão ter ainda 12 pontos em disputa. Então, o Guarani poderia, matematicamente ainda, alcançar o Vitória na tabela de classificação. O Vitória seria alcançável pelo 5º colocado. Por isso, o Vitória, mesmo vencendo e o Guarani vencendo, o Vitória matematicamente não garante. Fica ali muito perto da sua vaga, mas com a vitória do Guarani, o Vitória não consegue a classificação. Estou achando que vai ser nessa rodada. Que o Vitória vai garantir a sua classificação matematicamente para a próxima rodada. Mas o jogo é duro, viu, gente? O jogo é duro, o Juventude também precisa do resultado. Juventude é o 4º colocado ali, pressionado por Guarani, Criciúma, e ainda tem ali a pressão do Novo Horizontino, né? Novo Horizontino e Mirassol. Ou seja, são 4 times pressionando o Juventude. E o Juventude, se perder esse jogo, ele pode se complicar e não depender das suas forças para conseguir uma das vagas para a Série A do ano que vem. Por isso o jogo se torna muito difícil, muito complicado aí para a equipe do Vitória. Mas o Vitória jogando no Barradão tem um aproveitamento muito bom. E claro, o Barradão vai estar lindo demais, abarrotado de gente. Para fechar essa rodada 34, a Chapecoense recebe na segunda-feira às 8 horas da noite a equipe da Tombense. Classificação da Série B. O Vitória lidera com 64 pontos. Acompanhado ali, seguido de Sport com 59 e Atlético Goianiense também com a mesma pontuação. Fecha o G4, o Juventude com 56 pontos. Em sexto, Criciúma, na verdade em quinto, Criciúma, o Guarani com 55. Em sexto, Criciúma 54. Em sétimo, Novo Horizontino 53. Em oitavo, o Mirassol também com 53 pontos. Vila Nova em nono, ainda Sônia com 51 pontos. Em décimo, CRB 49 pontos. 11º, Ceará 43. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto também 43 pontos. 13º, Avaí 39 pontos. 14º, a equipe do Ituano com 36 pontos. Mesma pontuação que o 15º, Sampaio Correia. Uma posição acima da zona de rebaixamento, a Ponte Preta com 35 pontos. Mas pode ser alcançada nessa rodada pela Chapecoense, que tem 33 pontos e é o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento. 18º, Tombense 31, 19º, Londrina 26 e já rebaixado o 20º, ABC com 21 pontos. Vamos falar de Série A do Brasileirão, né, rapaz? Os jogos que aconteceram ontem e fecharam aí a 29ª rodada do Brasileirão. Na verdade, fechou não, né? Não fechou a 29ª porque o Fortaleza e o Botafogo não jogaram nessa rodada. O jogo ainda não tem data para acontecer, mas provavelmente vai acontecer enquanto estiver rolando aí a data FIFA, né, rapaz? Do mês de novembro. 29ª rodada, jogos do sábado, tivemos Fluminense 5-3 de virada sobre o Goiás. Tivemos o Bragantino perdendo em casa para a equipe do Atlético Mineiro por 2-1. Atlético é aquele time. Perde jogos que parece que ele é favorito e jogos que ele não é favorito, ele ganha. É a instabilidade aí do Atlético Mineiro. Pois é, mas o Bragantino, que vinha aí de 8 jogos sem perder, perdeu para o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro por 3-2, complicando ainda mais a vida do Coelho na competição. No clássico entre Palmeiras e São Paulo, uma sapecada do Palmeiras, né, rapaz? Para cima do São Paulo, 5-0. E a reclamação do lado São Paulino foi em relação ao gramado, né, sintético do Palmeiras, porque o São Paulo teve 3 jogadores machucados aí. E a direção e o técnico Dorival Júnior culparam pelo resultado e também por esses 3 jogadores se machucarem,
devido aí ao gramado sintético do Palmeiras. O Verdão, que não tem nada a ver com isso, venceu o jogo por 5-0 e consegue alcançar a sua segunda vitória consecutiva na competição. Já o São Paulo precisa se recuperar na próxima rodada. O Cruzeiro recebeu o Bahia e venceu por 3-0 no jogo ali contra o rebaixamento. O Grêmio venceu o Flamengo de virada por 3-2. O Grêmio teve muitos problemas, né, para escalar esse time aí contra a equipe do Flamengo. Mas os garotos do Grêmio acabaram reagindo bem, né? E venceu de virada o Flamengo por 3-2. O Cuiabá, também no jogo ali de rebaixamento, jogando contra o Corinthians, perdeu por 1-0. Muita reclamação pelo lado do Cuiabá aí, devido ao gol, né? O gol que para eles, né, foi irregular, o gol do Corinthians. Para mim também foi, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. O juiz deu o gol e o Corinthians venceu por 1-0. Gol importante porque distancia o Corinthians. Com os resultados de ontem, né, o Corinthians abriu 5 pontos da zona do rebaixamento, dando uma ufa para o torcedor do Corinthians. E agora tem um clássico contra o Santos lá na Neoquímica Arena. Tivemos ontem 2 jogos. O Vasco recebeu o Internacional e o Santos recebeu o Coritiba. O Vasco perdeu de 2-1 para a equipe do Internacional. O Vasco começou o jogo até muito bem. Depois que tomou o gol, aí o Internacional tomou conta do jogo e venceu por 2-1. O Internacional alcança aí, se eu não me engano, é a 3ª vitória seguida, né, do Internacional na competição. Internacional que, com a vitória, chegou a 38 pontos. O Internacional está pensando ainda em Libertadores da América, rapaz. Quem abre ali a sexta colocação, que dá a possibilidade de uma pré-Libertadores, é o Grêmio com 47 pontos. O Internacional tem 38. Ele precisaria então aí de tirar uma diferença que hoje é de 9 pontos, né, para o Grêmio, para ele alcançar a 6ª colocação. Então são 9 pontos aí e o time do Internacional ainda acredita. Já o Vasco se complicou demais na competição. O Vasco tem 2 jogos agora fora de casa contra Goiás e Cuiabá, respectivamente. E vai pressionado demais para esses 2 confrontos. Se o Vasco não conseguir vencer esses 2 jogos aí, ele vai ficar numa situação mais delicada do que ele já está, né? Muito difícil na competição. Se falando em prejuízos, o Vasco teve 2 jogadores expulsos, o Eric Marcos e também o Paulinho. Principalmente o Paulinho vai fazer muita falta para o Vasco no jogo contra o Goiás. O Eric Marcos não vinha jogando, né? Não vinha entrando nos jogos do Vasco. Entrou ontem e acabou sendo expulso, assim também como o Paulinho. Ambos foram expulsos aí por ter tomado 2 cartões amarelos. Pois é, Vasco então perdeu para o Internacional, se complicou na competição. Outro jogo também da noite foi entre Santos e Coritiba. Uma atuação assim, não muito boa do Santos, mas é aquela coisa. Não adianta você jogar bem, como o Vasco vem jogando bem, a gente está falando dessa parte de baixo aí da tabela de classificação. Não adianta você jogar bem e não ganhar o jogo. Santos não jogou bem, né, contra a equipe do Coritiba, mas ganhou, né? Teve também a questão da expulsão de um dos jogadores aí, de um jogador do Coritiba, que acabou ajudando também. Mas mesmo assim, mesmo o Santos jogando com 1 a mais, mesmo assim, o segundo tempo inteiro, mesmo assim o Santos teve muitas dificuldades. Teve muitas dificuldades para vencer o fraco time do Coritiba por 2-1. Mas o importante nesse momento é vencer os jogos. Vencer é o importante. 1-0, 2-1, 3-2, 10-9, não importa. O importante nesse momento realmente é vencer. E o Santos venceu. Saiu da zona do rebaixamento, está ali a 2 pontos da zona do rebaixamento, porque o Goiás tem 31. E com a vitória do Santos, o Goiás caiu para 17ª colocação e vai enfrentar o Vasco, né, que é o 18º colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba e o América Mineiro, não dá para contar mais, não dá para, né, pensar mais que esses times vão se livrar do rebaixamento, né? Muita reclamação do Peixe, principalmente no
no pênalti, né? Foi marcado pelo Coritiba, mas muita reclamação também do lado do Coxa, porque a expulsão, segundo o cartão amarelo que foi dado para o jogador do Coritiba, é aquela coisa também, o jogador também, jogador de futebol, o jogador brasileiro tem uma mania, né? Quando foi marcado o pênalti para o Coritiba, o árbitro acabou sendo chamado pelo VAR, ele foi pro VAR. Aí os jogadores do Coritiba foram para cima dele. E esse jogador do Coritiba que foi expulso, tomou um cartão amarelo justamente por isso. E aí, em uma jogada no segundo tempo, acabou sendo expulso. E acabou prejudicando a equipe, que é dificilmente, né, com toda a ruindade que tem esse time do Coritiba, um elenco muito ruim, né, muito mal montado aí, acho que com 11, joga 11 contra 11, eu acho que não perderia esse jogo para o Santos, como se desenvolveu o jogo ontem. Aí numa jogada de Soteldo, né, na habilidade de Soteldo, cortou para dentro, cruzou de esquerda na cabeça do Marcos Leonardo, que sozinho acabou aí fazendo o gol da vitória do Santos. E o Santos venceu por 2-1, gol importante, né? Até porque a sequência do Santos não é boa. Os próximos jogos, o Santos vai pegar aí o clássico contra o Corinthians, né? Lá na Neoquímica Arena, e depois joga contra o Flamengo no Maracanã. Então se o Santos não vence esse jogo, ele fica numa situação ficaria numa situação também complicada no campeonato, em termos de tabela. Claro que quando a bola rola, de repente o Santos pode ir lá na Neoquímica Arena e ganhar do Corinthians lá. Pode acontecer. Pode ir no Maracanã e ganhar do Flamengo lá. Pode acontecer. Mas são jogos difíceis para a equipe do Peixe no Campeonato Brasileiro, pelo que o Santos não vem jogando. São 3 jogos. O Santos vinha aí de 2 jogos. Em 2 jogos o Santos tomou 10 gols. Na verdade tomou 11 gols com esse gol aí que o Santos tomou do Coritiba. Aliás, o Santos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro tomou gol, né? Não teve um jogo que o Santos não foi vazado nesse Campeonato Brasileiro, né? Aliás, teve um contra o Vasco em São Januário. Em São Januário o Santos venceu por 1-0. Nesse jogo o Santos não foi vazado. O Fortaleza com o Botafogo vai jogar ainda para fechar essa 29ª rodada do Brasileirão, e a gente vai acompanhar, né, porque não tem data para acontecer ainda esse confronto aí, mas como eu disse, deve acontecer na data FIFA, né, no mês que vem, quando acontecer a data FIFA, no meio aí da data FIFA, esse confronto entre Fortaleza e Botafogo deve acontecer. Vamos falar de 30ª rodada, já começa amanhã, mais conhecido como sábado, às 19 horas teremos o confronto entre Palmeiras e Bahia. Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas, tenta ali, ainda sonha com o título da competição, apesar de estar ali 9 pontos atrás do Botafogo, mas quem sabe nessa rodada aí, o Botafogo joga contra o Cuiabá em casa, é pouco provável, né? Pouco provável que a equipe do Botafogo perca pontos para o Cuiabá, mas se tratando de futebol, tudo pode acontecer. Palmeiras joga em casa, é um jogo também poupável contra o Bahia, que luta contra o rebaixamento, precisa vencer. Porque o Bahia, com a vitória do Santos ontem, o Bahia voltou a correr risco. O Bahia pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Aliás, não entra não. Mentira minha, não entra não. Porque o Goiás tem 7 vitórias. Mesmo que o Goiás vença o Vasco, o Goiás iria a 34 pontos também, né? E não passaria o Bahia. O Bahia só entra na zona de rebaixamento em caso de vitória do Goiás sobre o Vasco e vitória do Corinthians sobre a equipe do Santos, né? Vitória do Corinthians sobre o Santos e derrota do Bahia para o Palmeiras. Aí sim, aí o Bahia entraria na zona de rebaixamento mesmo com 34 pontos, né? Mesmo com 34 pontos. É isso mesmo, Cristiano? Você está fazendo loucura aqui. Não entraria não, Cristiano. Nesse caso, quem entraria é o Santos, né? É o Santos que entraria. O Bahia ficaria nessa situação na 16ª colocação com 34 pontos. Continuaria, na verdade, ali, né? Na 15ª colocação. É isso. O Cristiano tá doido.
Então o Bahia nessa rodada não entra na zona de rebaixamento, mesmo se ele perder para o Palmeiras. Porque o Goiás tem 34 pontos. Aliás, entra-se. Eu estou dando tudo aqui. O Bahia só entra. Repetir, o Bahia só entra na zona de rebaixamento, mesmo se o Goiás vencer o Vasco. O Bahia só entra se o time do Santos ganhar, né? Se o time do Santos ganhar, é isso mesmo, Cristiano? É isso mesmo? Não, gente, eu tô fazendo loucura aqui, eu tô endoidando tudo. Pra você que tá na rádio Sol Nascente FM 87,9, eu tô endoidando tudo. O Bahia não entra nessa rodada, porque o Goiás chegaria a 34 pontos, jogaria o Santos, em caso de derrota pro Corinthians, né? Jogaria o Santos. E no caso do Santos perder e o Goiás ganhar, mesmo assim o Bahia não entra porque tem 9 vitórias. O primeiro critério de desempate é vitórias. O Bahia não entra, mesmo perdendo, não entra nessa rodada. Pode se complicar, pode ficar ali grudado, né, com a mesma pontuação de quem está na zona de rebaixamento, ou ficar um ponto da zona do rebaixamento, mas não entra nessa rodada. Já o Palmeiras, se vencer, chega aí a 53 pontos, pode assumir até a vice-liderança, mas fica ainda ou 9 pontos ou a 6 pontos, depende do jogo do Botafogo. Também no sábado, às 19 horas, é dia aí de jogo entre América Mineiro e Grêmio. É a chance do Grêmio também, né, rapaz? Voltar pro G4, porque o jogo do Flamengo foi adiado, o jogo do Flamengo com RB Bragantino foi adiado, e o Fortaleza teve mais um jogo adiado, né, que é contra o Cruzeiro, porque o Fortaleza amanhã joga a final, né, da Copa Sul-Americana. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar aqui, até bom a gente lembrar, né, que eu estava sinceramente esquecendo. Amanhã tem Fortaleza e a LDU, né, a final aí da Copa Sul-Americana. Então, devido a isso, o time do Grêmio pode entrar no G4. O Flamengo não joga, o Grêmio, se ganhar, vai a 50 pontos, chega aí a 15 vitórias e ultrapassa o rubro-negro na tabela de classificação. Isso mesmo, ultrapassa o Flamengo na tabela de classificação. Se o Palmeiras não ganhar do Bahia, perder para o Bahia, ele pode até alcançar a 3ª colocação, desde que o Atlético Paranaense, né, não vença o seu jogo. Então, o América Mineiro, já praticamente rebaixado, joga às 19 horas contra a equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro, também no sábado, fechando os jogos do sábado, às 9 horas da noite, recebe os reservas do Fluminense. Pois é, o Fluminense que já está aí totalmente voltado, né, com a cabeça voltada para o confronto contra a equipe do Boca, né, na final da Libertadores da América de amanhã a 8, né, de amanhã a 8 dias. O Fluminense vai jogar contra o Atlético Mineiro na MRV Arena, né, pensando aí já na Libertadores da América. O Atlético vai tentar se aproveitar, evidentemente, para conseguir ali mais 3 pontos e continuar grudado ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Nos jogos do domingo, teremos o jogo dos desesperados. De um lado Goiás, do outro Vasco. A bola rola no Ailê Pinheiro, mais conhecido também como Serrinha, às 16 horas. É o jogo da Globo, né? Da TV aberta aí entre Goiás e Vasco. Um mata o outro, né? Se o Vasco perder esse confronto, ele fica numa situação bastante difícil. Se o Goiás perder, também fica numa situação difícil. Então, para mim, é um jogo de muitos gols esse jogo aí. Assim como aconteceu entre Bahia e Goiás e Bahia, nessa mesma Serrinha, no estádio do Goiás, esse jogo também promete ser um jogo de muitos gols, porque o Goiás precisa do resultado, tem que vencer, e o Vasco idem. Depois da derrota para o Internacional, o Vasco não pode nem empatar esse jogo aí. Tem que vencer. E o Goiás também não pode empatar, porque ele está na zona de rebaixamento. Se empatar, ele não sai da zona de rebaixamento, mesmo com a derrota do Santos. Então, o Goiás, para sair da zona de rebaixamento, precisa vencer. E o Vasco, para sair da zona de rebaixamento, precisa vencer o Goiás. Aí, nesse caso, ultrapassaria o Goiás e torcer para uma vitória do Corinthians sobre o Santos, para que assim o Vasco pudesse, na próxima rodada, já no sábado, na verdade no domingo, né, sair da zona do rebaixamento. Também no domingo, também às 16 horas, o Atlético Paranaense recebe o tricolor paulista, o São Paulo. O Atlético
que se vencer o confronto contra o São Paulo, chega a 51 pontos e pode parar na terceira colocação. Pode até entrar no G4, né? Para na terceira colocação se o Palmeiras não vencer o Bahia. Mas o Flamengo, como não joga na rodada, né? O jogo foi adiado, o Atlético Paranaense, se vencer, chega a 51 pontos e joga o Flamengo para a quinta colocação. Já o São Paulo precisa vencer para chegar a 41 pontos, né? Chegaria a 41 pontos e ficaria ali precisando de 4 pontos para matematicamente não correr nenhum risco de rebaixamento. Mas o jogo é duro, o jogo é difícil, porque o São Paulo nesse campeonato inteiro ainda não conseguiu vencer fora de casa. E a gente sabe como é difícil jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? Vai ser um jogo duríssimo para a equipe do São Paulo. O Corinthians, às 18h30, recebe a equipe do Santos. Aí é jogo da parte de baixo da tabela, jogo de 6 pontos. Para o Corinthians é vencer e quem sabe abrir 8 pontos da zona de rebaixamento. Por que abrir 8 pontos? Porque Vasco e Goiás se enfrentam na rodada. O Corinthians vencendo o seu jogo, ele praticamente se livra do rebaixamento. Ele chega a 39 pontos e fica precisando aí de 6 pontos, ou seja, 2 vitórias, ou uma vitória e 3 empates. Uma vitória aí e, né, chega a 39, uma vitória, 42, e mais 3 empates, né? 3 empates, ou 2 vitórias, para conseguir matematicamente a sua permanência na Série A. Já o Santos precisa desesperadamente da vitória, porque mesmo vencendo o Coritiba ontem, ele está ali a 2 pontos da zona do rebaixamento, 2 pontos do Goiás. Se o Goiás vence o Vasco e o Corinthians vence a equipe do Santos, o Santos volta para a zona do rebaixamento. Então, é jogo, meu amigo, também para mim, é jogo também de muitos gols. Goiás e Vasco, para mim, é jogo de muitos gols. Corinthians e Santos é jogo também de muitos gols. Mesmo o Corinthians não sendo um time que joga a vera, que vai para cima, mas nesse jogo, nesse clássico, ele não pode perder. Um empate para o Corinthians, mesmo sendo na Arena, não é ruim, né? Não é ruim porque segura o Santos. O Santos, se vencer, o Santos pode ultrapassar o Corinthians. Ele pode ir a 36 pontos e chegar a 10 vitórias. O Corinthians tem 8. Pode ultrapassar o Corinthians. Um empate não é ruim para o Corinthians, mesmo jogando em casa. A vitória, então, é espetacular. O Santos precisa vencer esse jogo para não voltar aí. Aliás, continua com muito risco, né? Mas se ele vencer, ele pode abrir pontos ali da zona de rebaixamento, até porque Vasco e Goiás se enfrentam. No Beira-Rio, também às 18 horas, o Internacional vai conseguir mais uma vitória no campeonato, né? Vai receber aí a equipe do Coritiba. O Botafogo, fechando a rodada, né? Fechando aí os jogos, né, dessa rodada, recebe no seu Newton Santos, às 8 horas da noite, a equipe do Cuiabá. É a chance do Botafogo aí aumentar a sua pontuação, ou então deixar ali na mesma, né, rapaz? Na mesma ali, com 7 pontos de vantagem sobre, aliás, pode aumentar para o Bragantino e para o Flamengo, né? Mas o Palmeiras pode ficar, aliás, essa porcentagem pode aumentar para 12, ou para 9, e possivelmente para 12, porque o Botafogo tem um jogo a menos, né? O Botafogo tem um jogo a menos que os demais aí. Então, se o Botafogo vencer, o Botafogo chega a 62 pontos. Abre 9 pontos de vantagem do segundo colocado, que pode ser o Palmeiras. O Palmeiras, se vencer, o Botafogo vencer, o Botafogo abre 9 pontos de vantagem aí sobre o segundo colocado. E abre 10 pontos do Bragantino e abre aí 12 pontos do Flamengo, que ainda vão jogar na rodada, mas não vai jogar nesse final de semana. O Flamengo vai enfrentar justamente o Bragantino, né? Justamente o Bragantino. E o Fortaleza vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também não joga nessa rodada, porque o Fortaleza joga amanhã contra a equipe da LDU para final aí, na final, na verdade, né, da Copa Sul-Americana. Falando em Copa Sul-Americana, deixa eu sair do Brasileirão aqui para a gente falar do Fortaleza, né, que vai ter essa partida difícil aí, rapaz, partida complicada. É um jogo só, viu, gente? Empatando, pênalti, né? Empatando, a gente vai conhecer o campeão aí da
da Copa Sul-Americana, né? Nos pênaltis. Vamos saber aqui as coisas então, né? Do Fortaleza na véspera aí, né? A véspera desse confronto do Fortaleza. De ponta a ponta, né, rapaz? Fortaleza domina Corinthians no segundo jogo e avança a final da Sul-Americana. Aliás, isso aqui é matéria velha, né, rapaz? É matéria velha aqui. Incrível, né, rapaz? Incrível como não tem um material, só porque o time não é um time assim, né, do eixo Rio-São Paulo. É incrível como não tem material, né, sobre o time que amanhã enfrenta enfrenta aí a LDU, né, e vai jogar a final, né, de uma competição importante. Mas vamos saber notícia aqui atual, né? Deixa eu atualizar aqui. Saber notícia atual do Fortaleza. Vamos lá então buscar aqui notícias atuais do Fortaleza. Tem aqui alguns blogs, né, que estão acompanhando evidentemente o Fortaleza, né, nesse confronto aí. Fortaleza que está na decisão da Copa Sul-Americana. Rapaz, sabia aqui buscar aqui algumas coisas interessantes do Fortaleza, mas só tem aqui a chegada do Fortaleza, notícias do Fortaleza nesse sentido. Não tem notícia de possível escalação, não tem notícias nesse sentido no GE. Por incrível que pareça, não tem, gente. Não tem notícias aí. A provável escalação do Fortaleza. Não tem notícia nesse sentido. Tem aqui, vou até ler para vocês, depois você pode dar uma conferida lá no GE, das cobranças à artilharia. Guilherme ganha apoio da família antes da final da Sul-Americana. Mas, tá, beleza. Tem também Alcides Santos, viajaria no Titanic. Foi o pioneiro na Ford e amava a França. É o descobridor do Fortaleza, né, o que importância no Fortaleza. A pedido de Vojvoda, Fortaleza viaja com elenco completo, tá? Fortaleza desembarcou no Uruguai, então vamos a essa notícia aqui, notícia do dia 25, ainda 2 dias. Meu amigo, é incrível isso, né? É incrível isso, não tem uma notícia assim, Fortaleza treina, Fortaleza fez isso, não tem, gente. Meu amigo, se é aqui um Corinthians, um Vasco, um Flamengo, um Atlético, né, um Palmeiras, tem notícias assim, atualizadas, né, de momento. Tem notícia aqui, para você ter ideia, a última notícia que o Globo Esporte colocou foi há 17 horas. E não é notícia assim, é o contando a história de um fundador do Fortaleza. Um francês, etc e tal. Cara, sinceramente, né? Então, assim, a bola rola às 5 horas da tarde de amanhã para o confronto entre Fortaleza e LDU. Repito, quem vencer, evidentemente no tempo normal, é campeão. Se empatar, prorrogação, e depois persistir na prorrogação, a disputa aí nas penalidades máximas. Boa sorte, já que não tem informação do Fortaleza, deixar minha boa sorte aqui para o Fortaleza. Tomara que o Fortaleza conquiste aí essa Copa Sul-Americana, né, e traga para o nosso Nordeste mais um título aí internacional, que vai ser bom demais. Boa sorte para o Fortaleza, claro que vou acompanhar tudo. Na segunda-feira eu trago material bem bacana para vocês aqui, já que não tem disponibilizado aí aqui notícias atualizadas do Fortaleza, que é uma vergonha, né, gente? Que, sinceramente, é uma vergonha. Isso é um tipo de preconceito. Lembra quando eu falo para vocês que o Brasil é um país preconceituoso? Isso aqui é um tipo de preconceito, né? É um tipo de preconceito porque o Fortaleza não é do eixo Rio-São Paulo, né? Não é do eixo Minas, não é do eixo sul do país, por isso esse tipo de coisa, né? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Para você que está aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista no YouTube, deixa aí seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, tá bom? Para você que está aí na Rádio Sol Nascente FM 87,9, obrigado também pelo seu carinho. É a primeira semana que a gente passa junto aqui, você da Rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu. É a primeira semana e muito obrigado aí por vocês terem acompanhado a gente por mais uma semana, tá bom, gente?
na verdade, pela primeira semana aí. Você que está com a gente na Rádio Sol Nascente FM. E a você que está no YouTube, obrigado por mais uma semana e você acompanhar aqui as notícias do esporte e do futebol. Às 18 horas eu volto, se Deus quiser, com mais informações. Dessa vez, de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, abraço para vocês também e até segunda-feira, se Deus quiser, para trazermos notícias de esporte. Mas às 18 horas ainda tem mais o vídeo de fechamento aí desta sexta-feira. Tamo junto, você sabe que a gente se fala, a gente se vê.